O imposto de renda completou 100 anos no dia 31 de dezembro do ano passado. A data representa a busca de um olhar para a questão da tributação no Brasil em um momento de chegada de um novo governo federal. Para a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, FENACON, este momento é propício para reajustes que acompanhem a realidade dos brasileiros. Sobre o assunto, eu converso com o diretor técnico da FENACON, Wilson Gimenez Júnior. Wilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Letícia, boa tarde a todos que nos ouvem. Que tema, hein, esse nosso? É verdade. Foi promessa de campanha do governo anterior, o governo atual também já fala nisso, mas o que temos de realidade é quem paga um salário mínimo e meio vai sim ter que pagar imposto de renda. Então, o que falta mesmo é a correção dessa tabela? É só isso mesmo? O que a gente tem para falar desse atual nosso imposto de renda? O que as pessoas mais reclamam? Eu pago o imposto, mas eu não vejo na prática, né? A gente não tem qualidade na saúde que deveria ter, a segurança que a gente deveria ter, acaba, né, pesando um pouco mais. É verdade. Infelizmente, a carga tributária não faz jus quando comparado aos serviços que a gente tem do governo, né, relativos à saúde, educação, transporte, segurança, né, que em tese seriam obrigações do Estado. Mas, enfim, a tabela de imposto de renda ela já não é corrigida há vários anos. E o que ocasiona o que você acabou de mencionar, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio por mês já vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda. Não necessariamente ele terá que pagar, né? Existem algumas variáveis, né? Se ele tiver despesas médicas, né? Educação, dependentes e etc., pode até ser que ele tenha restituição ou pague um valor pequeno, né? Mas, de qualquer maneira, um cidadão que ganha um salário mínimo e meio por mês, ele já está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda e ele já sofreu retenções de imposto nos seus olerites mensais, né? Na sua remuneração, no seu salário, né? Então, isso é uma situação muito, muito grave, né? Existem outras questões que obrigam a pessoa física a fazer também a declaração, né? Não é só o fato de ganhar mais de um salário mínimo e meio por mês, que vai dar aproximadamente R$ 28.559,70 no ano, né? Mas também se a pessoa tem rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$40 mil, também lhe obriga a fazer a declaração. Da mesma forma, se ela tiver um patrimônio superior a R$300 mil, ela tem um imóvel, tem investimentos, tem bens móveis, automóveis, etc., e isso supera R$300 mil, independentemente de quanto ela ganhou no ano, também já existe uma situação que obriga a pessoa física a fazer a declaração. E outros casos, né, isolados, como ganho de capital na venda de bens e direitos, pessoas que saíram do país e voltaram a ter a condição de residência no país, são obrigadas a fazer a declaração, independentemente de quanto ganharam e etc., né? E operar em bolsa de valores também é uma outra situação que obriga a pessoa a fazer a declaração, independentemente da remuneração que ela teve no ano. Eu tenho um outro também aí. Pessoas que têm duas fontes pagadoras e com cada uma ganhando um salário mínimo e meio. Essa pessoa tem que... Inclusive, eu faço esse apelo. Gente, vocês prestem atenção. E dá a importância de se ter alguém que ajude, um contador, porque é um profissional que entende mais. Porque uma pessoa como essa, que tem duas fontes pagadoras, CLT, aí na hora de fazer o imposto de renda... Excelente observação, né? Numa situação individual, como você disse, ele não pagou o imposto. Mas na hora que você soma todos os rendimentos, numa situação global, acaba dando imposto. Por isso é que a declaração de imposto de renda à pessoa física se chama declaração de ajuste do imposto de renda à pessoa física.
Então, eu tenho que fazer os ajustes necessários, contemplando todos os rendimentos auferidos no ano, para que, de forma conjunta, eu faça a apuração do imposto e veja se vai dar imposto a pagar ou a restituir. Aí depende daquelas questões que eu comentei, tem despesas médicas, plano de saúde, dependentes, escola, etc., né? O senhor acha que só o que a gente precisa mesmo é a correção de tabela ou uma reforma tributária de fato? Para trazer à luz a sociedade brasileira que se tem hoje, né? O imposto de renda tem 100 anos, mas veja a diferença entre nós agora e 100 anos, a diferença é gritante. O que é que o senhor acha, como é que o novo governo deve tratar essa questão? Bom, primeiro eu acho que tem que desfazer essa injustiça de não corrigir a tabela de imposto de renda ao longo de décadas, né? Isso tem que ser corrigido. Eu não sei qual seria o percentual admissível, né? Existe aquela questão que inflacionária, mas precisa ver se isso cabe no orçamento do governo. Então, de alguma maneira, isso precisaria ser equalizado, né? A reforma tributária, ela é importante, mas na nossa visão, a reforma administrativa, ela teria que vir antes. Eu preciso saber quanto de fato eu preciso de orçamento para depois eu verificar qual seria a carga tributária adequada para cumprir esse orçamento. E a gente sabe que em muitas situações o Estado ele é inchado, né? Em alguns setores. Então eu acho que precisaria haver aí uma revisão administrativa, uma reforma administrativa que começou a ser cogitada no meio do governo anterior, mas depois ela ficou engavetada. Eu acho que a gente tem que revisitar esse assunto, evitar os desperdícios, para que o país ele tenha um orçamento mais claro daquilo que de fato é necessário, recursos, né? Para depois eu ir atrás da reforma tributária, no sentido de custear esse novo orçamento depois de saneada aí todas as contas públicas. Eita, um desafio grande que se tem. É um desafio grande. Contas públicas estão... A gente espera que esse novo governo... Ajuste, né? Faça esses ajustes que são necessários, né? Porque não adianta nada você fazer uma reforma tributária agora sem fazer a reforma administrativa, porque daqui a 3, 4 anos nós estaremos falando da mesma coisa. Sim. Porque as despesas cresceram e a reforma tributária que foi feita vai acabar não dando conta desse orçamento que vai inflando ano a ano, né? Então, primeiro a gente precisa saber quanto que gasta, né? Para depois a gente precisa saber quanto que a gente precisa arrecadar, né? É basicamente a educação financeira que a gente tanto fala, né? Então, essa reforma administrativa que o senhor fala é como se fosse a base da pirâmide, né? Para depois saber como é que a gente vai chegar lá até o topo. São anos que a gente ainda vai conversar muito sobre isso, discutir muito sobre isso. Para a gente encerrar, hoje é dia do empresário contábil, né? Eu queria que o senhor falasse quais são os desafios que o setor tem hoje, como é que o senhor avalia com a expectativa para 2023. Os desafios são enormes, né? O profissional da contabilidade, o empresário contábil, ele tem um papel muito nobre na economia nacional, né? Ele, na verdade, cuida da saúde financeira da empresa, né? Ele dá a orientação necessária para a empresa fazer a opção pelo regime tributário que ela quer adotar, né? Sobretudo para as micro e pequenas empresas, né? Que são a grande maioria no nosso país. Então, a vida financeira, a saúde financeira das empresas dependem de um trabalho muito bem feito do contador, que sempre foi muito profissional, né? Sempre foi muito solícito, né? Sempre foi muito interessado em fornecer os subsídios necessários para os seus clientes tomarem decisões com
com base na contabilidade que ele executa no dia a dia. Então, aí eu gostaria de parabenizar todos os empresários de contabilidade do país, né, por esse trabalho tão nobre e que, sem dúvida nenhuma, contribui bastante para a melhoria do ambiente de negócios no nosso país.